Olá, meus amados. Hoje, dia 19 de agosto de 2024, segunda-feira da 20ª semana do Tempo Comum. Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Queridos irmãos e irmãs, aqui nós vemos um jovem, aqui vai nos dizer São Mateus, que ele é jovem, que deseja seguir Jesus. E ele vem com excelentes intenções, inclusive é uma pessoa já de caminhada, de fé, porque ele já conhece, ele cumpre os mandamentos. Mas é interessante a resposta que Jesus dá a ele. Então ele se aproxima de Jesus com uma pergunta muito sincera: Mestre, o que eu devo fazer para possuir a vida eterna? Então ele queria realmente, ele tinha no coração esse desejo de vida eterna. Esta vida eterna que Jesus estava apresentando, que o Senhor estava falando, então ele desejava, ele queria. Então a pergunta é: o que eu tenho que fazer para conseguir isso? O que eu tenho que fazer de bom? E ele destacou de bom para fazer isso. E aí Jesus vai e dá essa resposta. Primeiro Jesus faz uma pergunta: por que tu perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Como Jesus dissesse, você sabe quem é bom. Somente Deus conhece aquilo que realmente é bom, porque Ele é o bom, Ele é o bem por excelência. Nós conhecemos o bom, ou seja, a bondade, nós conhecemos, vamos dizer, de forma parcial. Por quê? Porque nós não somos bons plenamente. Então, somente Deus é bom plenamente, não há maldade em Deus. E aí, então, Deus somente é o bom, por causa disso que Jesus está falando. Que ele tivesse essa consciência de que realmente bom é somente o Pai, e ele conhece de fato, o Pai conhece a verdade. E claro que o Filho também. Mas a referência do Filho sempre é o Pai. E aí Jesus fala: olha, se você quer entrar na vida eterna, meu filho, é só observar os mandamentos. Ele pergunta quais. Porque lembremos que eram 613 que tinham sido transmitidos por tradição oral. Então, essa pergunta é realmente saber, mas qual desses mandamentos? Jesus vai citar alguns dos 10 mandamentos. Né? Então, Jesus fala: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. E aí, este jovem diz, né, que esse jovem fala: eu tenho observado todas essas coisas, o que ainda me falta? Eu esqueci de um detalhe que é trazido por São Marcos e São Mateus aqui não traz. Jesus, lá em Marcos, capítulo 10, versículo 21, você vê que Jesus olha para este jovem, que lá ele vai dizer que é um homem simplesmente, aqui São Mateus é que diz que é um jovem, e o ama. Jesus sabia das limitações daquele homem para a famosa, como eu gosto de dizer, sequela Christi, ou seja, o seguimento de Cristo. Para o seguimento de Cristo, para a sequela Christi, é preciso estar preparado para abrir mão de algumas coisas. Não que elas sejam más, não que às vezes sejam ruins. Não vamos demonizar aqui os bens, porque muita gente demoniza, dizendo: eu era um jovem rico, então Jesus é totalmente contra a riqueza, porque a riqueza oprime, porque a riqueza... Não.
Não, quem oprime não é a riqueza, quem oprime é aquele que se deixa ser oprimido por ela. Gosto muito de Santo Agostinho, já falei essa frase inúmeras vezes e vou repeti-las inúmeras vezes ainda. Santo Agostinho dizia que os bens materiais não são ruins, porque se fossem ruins, chamariam-se males materiais. Eles são bons. O problema é que nós, ao invés de usarmos dos bens materiais, nos deixamos escravizar por eles. Então, aquele que é escravizado pelos bens materiais, esse oprime as pessoas. Esse só pensa no lucro, esse é só ganancioso, esse só pensa nele, só pensa em tirar das pessoas alguma coisa, para que, ainda que seja mínima, para que tenha lucro. E muitos, infelizmente, que se dizem homens de Deus, pregadores da palavra, se encaixam exatamente nesse tipo de pessoa, apegada aos seus bens, que é isso o que aconteceu com esse jovem. Então, ele diz, eu já observo isso toda a minha vida, então o que me falta? Aí Jesus fala, só te falta uma coisa. Que bom, você observa tudo isso. Ótimo, mas tem um problema. Você tem um apego que te impede, de fato, de se entregar a Deus. E esse apego são os teus bens. Então, para que você seja livre e possa me seguir de fato, você vai vender tudo que você tem, vai doar aos pobres, e aí você vai ter um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Então, só depois disso. E é engraçado que Jesus não pediu isso para Mateus. Mateus era riquíssimo também. Ele só disse para Mateus, segue-me. Ele não pediu isso para Zaqueu. Zaqueu mesmo disse que iria dar os seus bens. E assim, Maria Madalena também, que segundo uma tradição também tinha dinheiro. Então, nós não vemos o Senhor pedir isso. Por quê? Porque Mateus já deixou tudo. Zaqueu já de cara falou para o Senhor, olha, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. E Madalena abandonou tudo também. Então a questão era o quê? Você pega, por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, que as pessoas vendiam o que tinham e chegavam aos pés dos apóstolos. E aí chegam 2 espertalhões lá, um casal, Ananias e Safira, chegam ali e querem enganar os apóstolos. Eles seguraram metade e metade eles entregaram. E deveriam ter sido sinceros. Quando o apóstolo Pedro perguntou, Ananias, foi por esse preço que você vendeu? Sim, foi por esse. E aí ele cai duro e falou, olha, porque você mentiu a Deus, né? Esses homens que estão aqui vão te levar. E ele cai duro. E assim acontece com a esposa, porque ela também diz a mesma coisa. Mas o que quer dizer isso daí? O apego. Eles poderiam ter dito, olha, aqui é só metade, outra metade nós seguramos. Não temos ainda uma fé tão madura para entregar tudo. Nos desculpem. Deus vai compreender. Agora, é necessário uma sinceridade. Esse jovem aqui não seguiria Jesus, ou seguiria Jesus por um tempo. Por quê? Porque o Senhor não tinha nada a oferecer. Jesus sabia que esse rapaz, se ele não se desvencilhasse desta opressão que os bens exerciam sobre ele, ele não conseguiria seguir o Senhor. E aí diz o texto exatamente o que nós sabemos. Quando ele ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Então o problema, como eu disse, não era a riqueza, mas este apego que não o permitiu de seguir o Senhor livre de toda a opressão. E, Senhor, nós queremos de forma especial, diante da Tua palavra hoje, orar e pedindo, dá-nos a graça de nos desapegarmos, seja o apego material, seja o apego às pessoas, que nós sejamos livres, Senhor, livres para Te seguir, livres para Te amar, que nada e ninguém seja para nós pedra de tropeço, para que nós caiamos, Senhor. Muito pelo contrário, que nós permaneçamos sempre firmes na Tua palavra, que a Tua palavra nos molde, que a Tua palavra nos alimente, que a Tua palavra sacie a nossa sede, a sede da nossa alma, que nós possamos sempre, em todos os momentos da nossa vida, colocar o Senhor em primeiro lugar. Mãe querida, mais uma vez pedimos a Tua santa intercessão, suplica por todos nós e suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.